Dark Souls 2, o controverso pior jogo da From Software, entre aspas, né? O pior Dark Souls que nós temos, o famoso Dark Souls 2, né? Um jogo que muitos odeiam e muitos defendem, né? Eu vi alguns vídeos no YouTube recentemente defendendo esse jogo, né? Enfim, é o Dark Souls 2. Foi o único jogo em que o criador original de Demon Souls e Dark Souls não trabalhou diretamente no lançamento, deve estar ocupado com um joguinho aí meio desconhecido, não, tal de Bloodborne aí, né? De Sony me dê Bloodborne para PC, por favor, não pode. Mas enfim, Dark Souls 2. É inegável que Dark Souls 2 dos 3 Dark Souls, né? Dark Souls original, o próprio Dark Souls 2 e o Dark Souls 3, é inegável que o 2 é o mais fraco. Não só por não ter tido a participação direta do criador original, mas por uma série de fatores, né? Mas uma coisa que eu já quero fazer aqui logo no começo é bater o martelo e dizer logo aqui o que eu vim para dizer. Dark Souls 2 não é um jogo ruim. Não, longe disso, longe disso. Dark Souls 2 é um jogo bom. Dark Souls 2 é um jogo bom, porém numa franquia, numa trilogia de jogos excelentes, certo? Mas isso não faz dele um jogo ruim. E só faz dele um jogo, como diria o nosso mano Master Alucard, falando de Devil May Cry 4, né? Aliás, salve Master Alucard. Dark Souls 2 é um jogo cinza. É um jogo que muitos vão gostar, muitos vão amar, por conta de ter mecânicas diferentes do que a franquia normalmente tem, inclusive que o 3 tem. Mas muitos vão odiar por faltar nele coisas que os outros dois têm de sobra, né? E por que eu escolhi falar justamente do segundo jogo? Bom, como tá no título, né? Dark Souls 2 foi o primeiro Dark Souls que eu joguei, né? Lá no tempo das cavernas, onde o WhatsApp ainda era novidade, né? E ele já existia na época, creio que não. Mas lá na época onde para se jogar um jogo você precisava de um CD, mídia física, né? Eu infelizmente não consegui encontrar o Dark Souls 1, né? Eu tinha o Xbox 360, mas eu precisava do Dark Souls 1 ou Dark Souls 2. E, infelizmente eu andei pelo comércio da minha cidade inteira, né? E só encontrei o Dark Souls 2. Na verdade eu não encontrei, eu perguntei para o rapaz se tinha Dark Souls. Ele disse que, cara, eu acho que eu vi um jogo com esse nome lá no depósito. Então ele foi, fiquei meia hora esperando até que ele voltou com Dark Souls 2, né? Eu não conhecia, né? Nunca tinha jogado Dark Souls. Não sabia da fama que o Dark Souls 2 tinha de ser um jogo ruim, nem sei se na época ainda tinha essa fama, né? No caso já tinha essa fama, porque na época ainda era um jogo recente, a internet ainda não era o que é hoje. Então eu peguei e comprei, né? Comprei e fui jogar. Aliás, eu conheci Dark Souls já no meu ensino médio, meu primeiro ensino médio, graças a um amigo meu, um amigo que eu fiz no primeiro ano do ensino médio, e me apresentou o Dark Souls. Me explicou como era o jogo, mostrou algumas imagens, né? E eu me interessei e fui atrás. Cheguei em casa, assisti alguns vídeos sobre... Nossa, assisti vídeo do Tomahawk sobre builds de Dark Souls, nossa, bons tempos. Aliás, Tomahawk, volte a fazer vídeo, viu? Volte a fazer vídeo imediatamente, o seu canal é muito bom para estar parado. Mas enfim. E, pô, gostei e fui no comércio assim que possível para comprar o jogo. Acompanhado de minha patroa, obviamente, né? Eu não tinha dinheiro para comprar, né? Mas enfim. E consegui o Dark Souls 2, cheguei em casa e fui jogar. E um detalhe interessante, eu zerei Dark Souls 2 todo em inglês. Eu não era lá o melhor dos usuários de videogames, né? Os jogos eram tipo, sei lá, Far Cry 3, Naruto Storm 3, eu acho, não me lembro, e Dragon Ball, tá ligado? Então eu não era lá o melhor usuário de videogames que tinha e acabei tendo que jogar Dark Souls 2 em inglês, porque eu não parei pra pensar que eu vou dizer o jogo. Não, tive que jogar tudo em inglês, mas enfim, foi uma experiência interessante. Eu vou falar a verdade pra vocês, eu amei o Dark Souls 2. Jogando Dark Souls 2 antes de jogar o 1, antes de jogar o 3 e antes de conhecer a fama que o jogo carregava,
eu posso dizer com propriedade, Dark Souls 2 é um jogo bom, muito bom até por sinal. Dark Souls 2 tem muita coisa única dele, muita coisa que só ele tem, muita coisa que só ele faz. Sim, Dark Souls 2 tem suas exclusividades, que ao longo dos tempos, né, ao longo das eras, ao longo dos milênios, foi deixando de ser exclusividade de Dark Souls 2, principalmente com a vinda do Elden Ring. Mas que por muito tempo era coisa que só o Dark Souls 2 tinha, só ele fazia, certo? E eu vou dizer algumas aqui, vou começar pela parte ruim, porque é que todo mundo gosta de ouvir, né? Os erros de Dark Souls 2. Para começar, o mais clássico de todos, né? O mapa. Não tem como defender o mapa de Dark Souls 2, infelizmente. Eu lembro muito bem de estar em Neutron Peak, né? Pico Terroso, né? Enfrentar a cobrona lá, não lembro o nome, a Medusa, enfim. E lembro que o lugar era tipo uma montanhona alta pra caramba, com um moinho, não sei o que lá. Se eu não me engano tem uma ligação com o mapa do primeiro jogo, mas enfim, né, que eu nem sabia que tinha essa ligação. Então, apenas curiosidade, eu tinha que tem alguma ligação com algum dos mapas de Dark Souls, se não estou enganado, né? E verdade seja dita, tu chega lá, derrota no topo da montanha e tu pega o elevador, sobe, sobe, sobe. Onde é que tu chega? Tu chega na masmorra de ferro, a Iron Keep, que é simplesmente um vulcão com lava. Aí eu te pergunto, como é que um vulcão com lava tá em cima da montanha, meu rei? Eu não sei, sinceramente eu não sei, né? Mas como na época eu era uma criança besta, criança não, uma adolescente besta, que estava encantado pela magia do Dark Souls, eu não me importei. Não vamos incomodar a turma que fez Dark Souls 2, né? Os caras fizeram o que puderam. E detalhe, esqueci de comentar no começo do vídeo. Esse vídeo está sendo gravado com o que? Sei lá, uns 8, 9, acho que uns 7 anos que eu não encosto em Dark Souls 2. E essa é a proposta do vídeo, é falar sobre o que eu senti jogando Dark Souls 2. Talvez futuramente eu pense em fazer uma análise, mas sabendo tudo que sei sobre Dark Souls e lembrando de Dark Souls 2, né, sabendo as falhas que o jogo tem, ficou relutante. Mas, quem sabe, né, vamos ver no futuro do canal aí, quem sabe. Vamos ver. Segundo erro de Dark Souls 2, que é um erro também que muita gente adora tacar pau, né, o spam de inimigos. É uma verdade, não tem como negar. Dark Souls 2 tem umas áreas que, meu amigo, tem inimigo pra caramba, velho. Tu chega numa área, tem 1 milhão daquelas aranhinhas, que são as aranhas da área da Freja, Dux de Freja, né, a Freja do Duque. E aquelas aranhas são terror, amigo, meu Deus do céu. Pior que aquelas aranhas de Bloodborne na luta da Rome. Mas enfim, inclusive, interessante, né? Tinha aranha chata na Ron em Bloodborne, enquanto tinha aranha chata na Freja em Dark Souls 2. Parada interessante. Enfim. Tem muita área com spam de inimigo chato, inimigo que te junta e te mata. Tem aquela área, tem umas lápides, tem que quebrar, mas tem uns sinos no meio. Se tu bater nos sinos, vem uns fantasmas absurdos pra te bater. Não gosto dessa área, aquela área do Velstad, quem sabe. Enfim, é outro erro do Dark Souls 2. Pra terminar, eu vou falar só 3, né? Vou meter só 3 porque, né, trabalho demais e procurar erro no Dark Souls 2, né? Não darei esse trabalho. São os chefes. Dark Souls 2 é o jogo com mais chefes, né? Uns chefes meio meia boca, tá ligado? Tipo, pô, vamos puxar aqui um chefe meio meme. O antigo Rei de Ferro, se não me engano é esse o nome. Que é basicamente um demôniozão de lava que sai da lava e te bate com fogo. Pô, aquele chefe ali é meio paia, viu? Bem paia. Primeiro que ele não é tão fácil. Na verdade é fácil, é bem fácil. Só que os golpes dele te jogam pra longe. O que que tem no meio da arena? Um buraco de lava pra tu cair. Porque essa é a intenção do jogo, é te ferrar. Entendeu? Então não é um chefe difícil, é um chefe merda, né? Tem a própria Freja do Duque, que é uma aranha gigante com 2 cabeças, uma de cada lado do corpo. Que a luta dela só é difícil mesmo por causa das aranhas. Tanto que a estratégia mais comum
é tu ir com a espada numa mão e a tocha na outra, porque aí, né, as aranhas não te batem, não chega perto de ti e tu consegue bater na aranha de boa, tá ligado? Tem aquele trio de sentinela que eu não lembro o nome, são 3 chefes juntos, meu Deus do céu. Tem que ter uma estratégia bem específica pra derrotar, senão tu só te lasca mesmo, e é isso aí, tentar deixando um beijo bizarro. Tem a sentinela flexível, que depois, se eu não me engano, vira um bicho comum no mapa. Enfim, tem muito chefe inventivo, tem aquele chefe que é uma carruagem, que eu acho interessante. Tá ligado? Tem a pecadora perdida, que fica numa área que tu não consegue dar lock nela, porque tá escuro, né? Tem que ter uma gambiarrinha lá pra acender as luzes, eu acho uma mecânica interessante, né? Tem alguns outros chefes, mas pra condensar tudo, né? Então são uns 2, 3 chefes bons e o resto é tudo meia boca, inclusive o chefe final. E remete muito ao Gwyn na questão de ser um chefe meio bucha do jogo. Mas o Gwyn tem uma justificativa interessante, né? O cara da velha. Aqui não, aqui é isso, é a Nashandra. Olha a Nashandra ali, ó, Nashandra, tá. Enfim, esses são os 3 pontos principais de dizerem que Dark Souls 2 meia paia. E realmente são os 3 pontos que Dark Souls 2 faz mal. Mas vamos falar aqui dos 3 pontos que ele faz bem. Beleza? Agora vamos lá. As pérolas de Dark Souls 2. Pra começar, vou lançar o básico, né? Simplesmente o melhor sistema de Dark Souls 2, na minha opinião. Power Stance. É o que? Tu pega 2 armas do mesmo tipo, né? Tipo, digamos, 2 espadas retas. Tu combina o moveset das duas. Dark Souls 3 tem as armas duplas lá. Mas, mano, em Dark Souls 2 tu pode simplesmente pegar, sei lá, abrir a espada inicial do jogo, pegar uma espada aqui do dente dele, tá? Combinando, dá pra fazer isso, tá ligado? Não precisa encontrar uma arma dupla pra usar tudo. Tu pega 2 armas avulsas e pronto, misturou o moveset. Isso é fenomenal. Até porque é uma coisa que eu fico muito triste nos outros Dark Souls, inclusive no 3. Se tu pôr uma arma, tipo uma espada, na tua mão esquerda e tentar dar o ataque fraco, que é o ataque comum, defende. Como assim, From Software? Como assim? Como assim tu defende com uma espada? Dark Souls 2 tinha consertado isso, Dark Souls 1 até entendo, mas Dark Souls 2 consertou isso. Tanto que, como eu falei, era exclusividade de Dark Souls 2 até o Elden Ring chegar. Agora em Elden Ring tu pode bater com as 2 armas. Enfim. É uma das pérolas de Dark Souls 2. Na franquia Souls, Dark Souls 2, nem só o Dark Souls 2 tem. Que é tu poder pegar uma arma em cada mão e fazer subiar. Isso eu acho bom. Tem a questão dos prazeres da diversidade e do New Game Plus como um todo, que é uma coisa que muitos reclamam de Dark Souls 1 e 3. Tu termina o jogo, zerou o jogo, fez a cutscene final lá, pá, tela inicial, se tu recomeça, se tu abrir teu save de novo, e o Game Plus novo na tua cara. Dark Souls 2 não, Dark Souls 2 tu escolhe se vai começar o Game Plus ou não, e tu tem os prazeres da diversidade. O que eles fazem? O que é que faz? Tu pode queimar esse braseiro numa fogueira e toda a área daquela fogueira vai se tornar uma área de Game Plus. Ou seja, se os inimigos pararam de nascer, porque tem essa mecânica da Dark Souls 2, se tu matar muito o inimigo e ele para de nascer, e tu usar um braseiro da diversidade de fogueira, o inimigo renasce de novo. Entendeu? Então, tu pode, digamos, usar isso pra repetir boss, farmar alma. Pode usar isso pra pegar as grandes almas dos chefes, tá? As almas ocupadas, no Dark Souls. Enfim, tem muitas utilidades, principalmente pra farm, e eu acho um negócio muito interessante de se ter. E por último, né, que são só 3 pontos, armas únicas, inventivas. Eu acho muito interessante isso porque Dark Souls 2 tem uma das armas mais interessantes da franquia toda. Vamos pegar aqui, por exemplo, a lança de Santyr, a Santyr Spear. É uma lança é uma lança não, pô. É uma espada gêmea, que é uma espada de 2 lados, né? Que tu encontra na área do jogo que uma das lâminas tem um pedrão. Na descrição do item tu lê lá e fala que tem que tirar o pedrão, certo? Como tira esse pedrão? Em algum NPC que vai ter uma quest pra ele tirar o pedrão? Não é assim não. Em todos os Dark Souls tem uma mecânica de durabilidade de arma.
Quanto mais tu bate, menos durabilidade a arma tem, e se tu deixar chegar a 0, a arma quebra e perde tipo, quase todo o dano dela. Então é uma coisa que tu não faz, tu não deixa acontecer, e quando acontece tu fica bolado, porque como é que vai derrotar o chefe que tá com metade da vida nessa arma aqui, bro? Mas essa arma não. Eu ia falar lança, essa arma não. Ela é o contrário. Pra tu tirar a pedra dela, tu tem que zerar a durabilidade dela. Quando tu faz isso, pronto. Tens em suas mãos o que já foi uma das melhores armas de Dark Souls 2, tanto que ela foi nerfada pra caramba. Então, pô, eu achei um negócio diferente. E tem muitos outros exemplos. Como, por exemplo, tem a Chama Azul, que é uma espada que tu consegue com um drop de um bicho lá aleatório na área do Velstad, que inclusive eu consegui na pura sorte, eu não sabia dessa arma. Que o que ela faz? Ela simplesmente funciona como um cajado. Quando tu usa o ataque forte dela, ao invés de que ela fazer o ataque forte, como uma espada normalmente faz, ela conjura a magia que tu tem no teu slot de magia. É uma coisa que não tem em nenhum outro Dark Souls. E volto a dizer, voltou a aparecer mais ou menos em Elden Ring no caso das cinzas da guerra de magia, mas não apareceu. Não é uma cinza da guerra que te permite usar a espada como cajado, uma cinza da guerra que faz a tua espada soltar uma magia específica. Isso aqui da Chama Azul não tem em nenhum outro jogo até hoje. Então, pô, sensacional. E tem outros casos menores, por exemplo, tem um cajado que serve para invocar tanto magia quanto milagre, quanto sortilégio, que é um outro tipo de magia. Tem um escudo que serve para soltar milagre. Tem muita arma inventiva em Dark Souls 2. E é uma coisa que realmente muita gente dá o devido valor, mas muita gente também esquece que o Dark Souls tem esse mérito de ter muita arma diferente. Entendeu? Então, para finalizar aqui o vídeo, né? Estamos com um vídeo que 7 minutos, 6 minutos por aí. Para finalizar, irei frisar o ponto. Qual é o ponto desse vídeo? Dark Souls 2 é um bom jogo. Ele é um bom jogo em uma trilogia excelente. Dark Souls 1 foi muito bom. Foi o jogo que trouxe a From Software para os holofotes depois do sucesso de Demon Souls. Dark Souls 2 foi o que veio a emergir a empresa como uma das grandes do mercado. Dark Souls 3 foi o que fechou a trilogia de maneira espetacular, com uma história envolvente, uma história interessante, com questlines bacanas, com um mapa interessantíssimo, certo? E Dark Souls 2 é o que tá no meio. Como diria o meu mano Master Alucard, é o jogo cinza da From Software, é o jogo cinza de Dark Souls. O equivalente de Devil May Cry 4, entendeu? Mas é isso, não vamos incomodar a equipe que fez Dark Souls 2. Eles fizeram um trabalho excelente com o que tinha. Com o que eles tinham, eles fizeram um bom trabalho, certo? É um jogo legal, um jogo divertido. Se você for jogar Dark Souls 2, certo? Se você puder escolher, obviamente, eu sugiro você jogar Dark Souls 1, pelo clássico, né? É um clássico, não tem como. Ou então Dark Souls 3. Mas se você tiver a curiosidade de jogar o Dark Souls 2, primeiro, faça samurai, pegue a katana do aço negro na masmorra de ferro e se divirta sendo um samurai da katana negra. Isso aí é ouro. E segundo conselho, aproveite. Vá sem os preconceitos. Não veja tanto o jogo como o sucessor de Dark Souls 1, certo? Aquele jogo com um mapa interligado e tudo mais, não. Veja ele como um jogo. Simplesmente um jogo. Que aí você vai se divertir muito mais do que se você ficar catando probleminhas dele, certo? Dado a oportunidade, Dark Souls 2 se torna um jogo muito divertido. Obrigado por assistir esse vídeo, viu? Valeu aí, todo mundo que estiver assistindo. Se vocês quiserem deixar algum comentário aí, se você tem alguma experiência com Dark Souls 2, se você já jogou e não gostou, ou se você já jogou, gostou do jogo e tudo mais, deixa aí nos comentários, viu? Muito obrigado, agradeço por terem assistido até aqui. Se gostaram, deixem um like, beleza? Compartilha com algum amigo aí que não gosta de Dark Souls 2 ou que vive entrando em discussão dizendo que o jogo não é tão ruim quanto diz e tal, né? Compartilha com a galera. E é isso. Obrigado. Uma ótima noite, ou um ótimo dia, ou uma ótima tarde, beleza? Até o próximo vídeo.